preguiça e procrastinação. Afinal, quem são esses dois vilões que roubam nosso tempo, que nos afastam de nossos melhores sonhos e transformam o nosso futuro em incertezas? Bem, nesse vídeo você vai entender o que são e como esses parasitas se alimentam e criam forças para nos manipular, e finalmente vou lhe mostrar como você pode inibir e acabar com esses dois fatores tão negativos em nossas vidas de forma simples e direta. Então, vamos lá. A preguiça é uma atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho ou até mesmo total aversão ao trabalho. É importante citar que o preguiçoso habitualmente é irresponsável também em relação a seus compromissos, ou seja, ele provavelmente não vai cumprir o combinado de jeito nenhum, sem se preocupar com os prejuízos causados. A procrastinação é o hábito de deixar para fazer depois, postergar algo que deve ser feito. Vamos dizer que você deve entregar um relatório sobre as vendas do mês em sua empresa. Você tem acesso a todas as informações necessárias para fazer o seu relatório rapidamente, com precisão. Mas, seja lá por desânimo ou pura falta de vontade, você acaba deixando para depois, dando aquela famosa barrigada. Isso é procrastinação. Note que o procrastinador, muitas vezes, troca as prioridades, dando atenção a ações que lhe dão mais prazer e o estimulam mais, deixando coisas importantes para a última hora. Veja que o procrastinador, diferente do preguiçoso, ainda sente-se responsável pela tarefa. A grande verdade é que esses dois hábitos estão de mãos dadas, e à medida que nos deixamos dominar por eles, outros hábitos negativos também passam a nos acompanhar, como é o caso das desculpas e pequenas mentiras para justificar as nossas falhas. Em pouco tempo, ficamos conhecidos como aquele com quem não se pode contar, aquele que sempre chega depois, o preguiçoso da turma, o depois eu faço, etc. e etc. Então vamos combinar, né? Isso não é motivo de orgulho para ninguém. Mas como isso tudo começa? Às vezes, isso já é herdado. Crianças aprendem através de exemplos. Então, por exemplo, se o seu pai era preguiçoso, vivia perdendo a hora do trabalho, ficava mais 5 minutinhos na cama, conseguia sempre uma desculpa para adiar qualquer compromisso, bem provavelmente você pode estar imitando. Outra forma de se manifestar é quando não temos incentivos ou não nos sentimos reconhecidos por nosso trabalho, seja em casa ou na empresa em que trabalhamos. Os trabalhos rotineiros e sem alternativas criativas também ajudam, tá? Quem aguenta ficar anos e anos a fio fazendo exatamente as mesmas coisas sem desanimar num determinado momento? Outra coisa que levamos em consideração é a perda de um ente querido. Também é um dos motivos principais para que a gente se desanime e passe a adiar a nossa vida também. A baixa autoestima, aquela mania que pegamos e passamos a achar que não merecemos porque não somos capazes. O medo de novos desafios, aquele medo de fracassar. Muitas vezes nos é dada uma nova grande chance em forma de algo diferente do que estamos acostumados. E aí deixamos a coisa para tentar resolver na última hora e muitas vezes falhamos, o que acaba gerando muito mais estresse. A falta do simples hábito de se organizar. A mania de perfeccionismo. Muitas vezes é o suficiente para deixar para depois e depois. O vício do celular e mídias sociais. Bom, esse aqui eu não vou nem comentar. E agora, como podemos enfrentar esses fantasmas que nos perseguem? Podemos vencê-los? Sim, podemos vencê-los. Mas será preciso principalmente determinação. Quando passei por esse tipo de problema, eu me utilizei de várias receitas, todas com muitos itens.
O que, para quem já tinha a propensão em adiar coisas, eu acabava praticando apenas parte da receita e, por fim, abandonava tudo, voltando à estaca zero. Evidentemente que, depois de várias crises de preguiça e procrastinação, a minha vida estava um inferno. Conta do banco quebrada, eu com muitos trabalhos acumulados, e ainda eu tinha que pensar em que desculpa ia dar para que não houvesse cancelamento dos trabalhos, pois eu precisava do dinheiro. Após várias tentativas e muitas desistências, resolvi tomar uma atitude mais linear com apenas um item. A minha ação foi simples e direta. Peguei uma folha de papel e anotei na mão todos os trabalhos atrasados e deixava essa folha de papel bem na minha frente o tempo todo. Aquela simples e inocente folha de papel toda rabiscada, que eu dava de cara com ela sobre o teclado do computador logo no início do dia de trabalho, foi a melhor coisa que já fiz. Comecei a executar cada linha de anotação sem ficar pensando se eu gostava ou não do que estava fazendo. Eu simplesmente fazia. E parei com a mania do perfeccionismo. Eu terminava rápido e já mandava as coisas para o cliente. Afinal, o que eu queria era ver aquela folha em branco. A maior parte dos trabalhos não precisou de nenhum retoque, o que naturalmente me provou que ser perfeccionista não estava ajudando. A entrega rápida dos trabalhos colocou minhas contas em dia. Enquanto trabalhava nos projetos atrasados, recebi outras solicitações, as quais simplesmente eu ia anotando na folha de papel. Quando vi, eu estava entregando projetos com antecedência e até hoje eu continuo assim. Hoje na minha folha de anotações entra qualquer compromisso, desde as contas que tenho que pagar, compromissos sociais, coisas para consertar em casa, promessas feitas a meus netos e filhos, enfim. Todo e qualquer compromisso ou promessa é colocado nessa lista. Passei a considerar a minha lista como sendo uma coisa única. Ou seja, se por algum motivo eu for deixar para depois, eu não vou ter nada para fazer o dia todo e isso me perturba muito. Hoje em dia, apesar de cuidar das mídias sociais de clientes, olho o celular apenas às 9 horas da manhã e depois a cada 3 ou 4 horas. Faço apenas o meu trabalho e não perco tempo com nada mais depois. Olho os meus e-mails e o WhatsApp logo cedo, na véspera às vezes, e transfiro as solicitações de trabalho para a minha lista. Mantenho a comunicação com os clientes encaixada no meu tempo. Olha, esquece essa besteira que tudo tem que ser respondido na hora. Afinal, pense bem, se você está sempre à disposição para responder, é porque você não tem muito o que fazer, não é verdade? Então, valorize o seu tempo. Outra coisa importante, se você ou seu cliente tem urgência, ligue para ele. É muito mais rápido e prático do que ficar aí digitando e principalmente se o assunto é meio complicado. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Bem, se você gostou da solução, compartilhe aí com seus amigos para ajudá-los também. Se você conseguiu alguma outra solução, por favor, deixe aqui nos comentários. Se você gostou dessa matéria, inscreva-se em nosso canal e dê o seu joinha. Muito obrigado.